Muito bom dia, nação. Faltam poucas horas para a grande final da Copa Libertadores da América. Quem será o grande campeão? Se você acredita que o Mengão será o grande campeão da Copa Libertadores desse ano, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos aqui, nação, de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da nação aqui, inclusive porque hoje é o grande dia, hoje é o dia de nós levantarmos a taça de campeão. Então vamos ver o que vai acontecer, já vai nos comentários, já coloca aí o seu palpite para essa partida, põe o seu palpite, já arrisca o placar e vamos torcer aí para o nosso Flamengo. O Flamengo já está escalado, nós já praticamente sabemos a escalação do Flamengo e essa é a escalação que Dorival Júnior vai colocar em campo. Goleiro Santos, aí os zagueiros Davi Luiz e Léo Pereira, tem aí o Felipe Luiz e o Rodinei, os laterais, Everton Ribeiro, Thiago Maia e João Gomes, e lá na frente Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Então nós vamos praticamente ter aí o elenco que sempre temos, time completo 100% para a grande final da Libertadores da América. Então, nação, já chega aqui e se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações, porque você vai receber todos os vídeos, informações e notícias de hoje, o dia inteiro. Inclusive, vamos ter o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão aqui no nosso canal. Créditos desse vídeo eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para mais um vídeo do Mengão. Hoje tem Mengão. Boa noite, Sport Center chegando com todos os detalhes da finalíssima da Libertadores, questão de horas. E hoje as equipes fizeram o reconhecimento do gramado. No Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão segue cheio de torcedores com destino ao Equador, ou tentando viajar. Cícero Melo vai mostrar tudo ao vivo pra gente. Sim, companheiros, o torcedor rubro-negro do Paraná, ou do Rio de Janeiro, ou do Brasil inteiro, tá como nessa hora? É muita emoção. Neste sabadão, 5 da tarde, a bola rola para Atlético Paranaense e Flamengo, a grande decisão da Conmebol Libertadores 2022. Até arrepia. O meu filho falou assim, tô todo arrependido, papai, de emoção. Fala, Antero Greco, tô arrependido de falar contigo, amigo. Eu também, sabe que vem essa musiquinha, né? Pananã, pananã. Eu fico assim emocionado, verdade. Embora fazendo aqui de maneira remota, mas é sempre um prazer estar com você, com o Elton e com os nossos fãs de esporte. Eu tô com saudade do estúdio, é mais alguns dias. Eu estava liberado, depois eu fui vetado mais um pouco, depois liberado, depois aguarda e tal, mas pelo menos estes minutos de participação, para mim, já são uma tremenda alegria e uma vitória também. Aliás, eu vou te falar uma coisa, vitória vai ser alegria, emoção, arrependimento, né? Ficar arrependido vai ser para um dos lados aí, o Atlético Paranaense, o Flamengo. É um sábado de adrenalina, né? Mesmo quem não torce para essas equipes, acaba sendo envolvido por esse clima. E outra coisa, Edu, impressionante, o Palmeiras nos últimos anos é uma máquina de conquistar títulos. Aquele museu que tem lá vai ter de ser ampliado logo, porque seja no feminino principal, no masculino principal, nas categorias de base de ambos os sexos, é uma conquista de títulos. Olha, se não me engano, nos últimos 5, 6 anos, foram mais de 100 taças. É muita coisa. É negócio de trabalho bem feito esse do Alviverde. Mas vamos lá, vamos falar da decisão rubro-negra da Conmebol Libertadores. 2 técnicos muito experientes, um já campeão da América, o outro com 2 conquistas de Copa do Brasil. Dorival Júnior e Filipão, quem levará a melhor? Frente a frente, cada um do seu lado, um contra o outro. Você pode falar como quiser, mas foi assim que a cobiçada Libertadores colocou esses 2 aí. Luiz Felipe Scolari e Dorival Júnior vão estar em sentidos opostos. Mas você sabia que eles já estiveram do mesmo lado? O ano era 1993. Scolari chegava a Porto Alegre, chegava ao Grêmio. Na época, ele ainda não era o Felipão, não tinha Libertadores e a Copa do Mundo só viria quase uma década depois. E aí eu tinha já uma noção bem exata do comportamento, seja
de qualidade como pessoa, tática de trabalho, enfim, no dia a dia de campo. E o Felipe deu uma amostra que teria uma carreira, um futuro brilhante, como foi. Já é um cara, um ex-atleta, que isso ajuda muito, um cara que tinha uma gestão de grupo muito boa, que veio a se confirmar ao longo do tempo, e é um cara muito disciplinador taticamente. E foi o que aconteceu e que acontece até hoje na carreira do Felipe, né? O lateral branco era daquele grupo do Grêmio, assim como Dorival, que na época nem era chamado assim, atendia apenas por Júnior. Na época ele era o Júnior, hoje ele é o Dorival Júnior. Esse nome composto de muito sucesso e um cara brilhante em todo sentido. Ele, como atleta, já tinha um senso tático, se posicionava muito bem em campo, né? Ajudava os colegas como se fosse um técnico, né? Dentro de campo, e a gente via já, mesmo não sabendo que ele seria um grande técnico como é hoje, né? Foi aqui, no antigo Estádio Olímpico, que os dois trabalharam juntos. E nem foi por tanto tempo, apenas 4 meses de parceria. E, pelo visto, eles se deram bem. Dorival era titular de Felipão. O treinador chegou ao Grêmio em setembro de 93. Comandou o time em 19 partidas. Em 10 delas, Dorival participou, 8 como titular. O Dorival é um cara espetacular. O Dorival é um gentleman, um cara extremamente educado. Dentro de campo era um cara que já tinha uma noção tática muito grande. Engraçado isso, né? Que você vê, no decorrer da sua carreira como técnico, um dos grandes méritos dele é ajeitar, né, os seus times bem posicionados taticamente, que ele já tinha como jogador. E o Júnior era o nosso comandante no meio-campo. Dá para dizer que Felipão e Dorival se conhecem bem. Nesse sábado, sim, terá taça valendo. Só que apenas um vai levar ela para casa. Muito bom ver o tetracampeão mundial Branco, grande parceiro. Um abraço para você, Branco. E olha, o Dorival, daqui a pouco a gente vai ver o que eles disseram hoje. O Dorival tem um respeito, uma consideração especial pelo Felipão. Ele fala isso na entrevista coletiva que concedeu no palco do jogo. A gente vai ver daqui a pouquinho nesse Sport Center. Dorival, que foi campeão estadual por alguns times, né? No Rio Grande do Sul mesmo, Paraná, Pernambuco, São Paulo, 2 Copas do Brasil. Já o Felipão tem 2 Libertadores, é muito mais experiente. O Felipão, a gente vai ver daqui a pouco, tranquilo, né? Ele tá muito mais escolado, não fazendo um trocadilho com o nome dele, com esse tipo de situação, Antero. Olha, assim, em termos de trajetórias, não dá para comparar, né, os dois. Bom, primeiro vamos lá, até por idade, o Felipão tem 13 anos, né, a mais do que o Dorival. O Felipão, citar 2 times aqui, Grêmio e Palmeiras. Nesses 2, ele conquistou estadual, Copa, Libertadores, brasileiro. No Palmeiras ele ganhou o Mercosul, no Grêmio ganhou uma Recopa Sul-Americana. Enfim, o Felipão, pentacampeão do mundo, só isso aí já dá um up na carreira de qualquer treinador. Ele dirigiu Portugal, acho que por 5 anos, Portugal vice-campeão europeu, chegou também à semifinal da Copa do Mundo de 2006, teve experiência no Japão, na China, né? Enfim, é uma trajetória muito mais rodada. Ok, teve também alguns momentos mais delicados, o 7-1, ele teve um momento de Palmeiras indo para o rebaixamento em 2012, mas a carreira do Felipão, em termos de conquistas, é assim, quase que incomparável com qualquer outro treinador brasileiro. O Dorival você citou, ele tem várias conquistas estaduais, tem umas 8 por aí em diversos estados, e tem 2 Copas do Brasil. E um técnico também que até esse período do Flamengo, ele viveu momentos assim de preencher
espaços vazios ou ser chamado em momentos de emergência. Até de certa forma também aconteceu isso no Flamengo. Não são dois revolucionários táticos, são dois, eu diria assim, dois operários, dois treinadores que trabalham com afinco, dois treinadores que conseguem ter também o controle dos elencos. No caso do Dorival, neste momento, o elenco mais estrelado do que o do Atlético Paranaense. Só que o Felipão, com elencos médios, elencos fortes, estrelados ou não, ele sempre conseguiu obter bons resultados. O Felipão também tem o mérito de quando a gente imagina que, já era, ele dá a volta por cima, ressurge. Citar dois exemplos mais recentes, campeão brasileiro com o Palmeiras e agora, que de fato a gente imaginava, o Felipão vai ficar em casa, cuidando da sua vida, assumiu um Atlético Paranaense no momento de emergência, e onde que ele está? Disputando de novo a América. E o Dorival tem o grande momento de sua carreira, que é a possibilidade de ser campeão também da Libertadores. Isso dará um impulso tremendo para a carreira dele. Agora, se perguntar assim, do ponto de vista pessoal, e não tem que entrar, só apenas cito, né? Como nós vimos também na reportagem do Berton, são duas pessoas assim muito decentes no meio do futebol, que é um tanto escorregadio. Né? Não há a respeito deles assim restrições em termos de postura, de caráter, de tratamento com os atletas no dia a dia. Eles têm suas rusgas? Normal, todos nós temos nos nossos ambientes de trabalho. Mas, no todo, são pessoas que têm uma trajetória correta, uma trajetória limpa. Fosse assim possível, né, ter dois campeões, né, ficaria feliz pelo que ambos representam, pela forma com que se dedicam à profissão. Agora, amanhã vai prevalecer aquele que soube, ou souber também no momento, né, sobre trabalhar melhor os seus elencos. Se formos pegar, por grupos, claro que o do Flamengo é melhor, isso não é desmerecer o do Atlético, é apenas uma constatação. Só que tem uma coisa, o Felipão tem artimanha, é tinhoso. Eu acho que a gente fica assim mais na expectativa do que pode apresentar de surpresa o Atlético e menos o Flamengo, porque o Flamengo a gente sabe como joga, sabe do seu enorme potencial. Então fica aquele olhar para o Felipão. O que será que ele vai aprontar? Neste sábado, Flamengo e Atlético Paranaense decidem a Conmebol Libertadores. Vamos com as informações das duas equipes, começando pelos cariocas. O técnico e o capitão entram na sala de imprensa e indicam o Flamengo concentrado às vésperas da decisão. Concentrado e inteiro. Fisicamente, o time está melhor. Ao menos é o que garantiu Dorival Júnior, ao comparar o desempenho físico em relação à final da Copa do Brasil há quase 10 dias. De lá para cá, apenas a situação do Vidal, que foi um pouco mais delicada. Todas as demais foram corrigidas. Todos estão em melhores condições do que naquele momento. E eu espero que, com isso, tenhamos equacionado individualmente cada situação e ganhemos coletivamente em todos os aspectos, em todos os sentidos, voltando a termos atuações tão seguras como vínhamos apresentando até aquele momento. Segurança que passa pelos pés de Everton Ribeiro. De novo em alta, o meia de 33 anos leva no braço a faixa de um capitão que busca pela segunda vez a glória eterna. São 3 decisões nas últimas 4 edições de Libertadores. E nas 3 coletivas de imprensa na véspera da final, estava o mesmo capitão do Flamengo, Everton Ribeiro. Símbolo de uma geração que neste sábado, contra o Atlético Paranaense, tenta mais um passo para a eternidade. Aquela sensação de frio na barriga, ansiedade para que chegue o momento do apito logo, né? Eu tenho e bastante. Parece que esse jogo, depois que a gente classificou para a final, demorou 1 ano para chegar. E agora é poder conversar um pouco com a rapaziada, acertar os últimos detalhes, tentar deixar de lado um pouco a emoção para que chegue logo o momento da partida. E depois começa aí
aí é a minha praia, né? Eu fico tranquilo, posso aproveitar e fazer o que eu me preparei para fazer e o que eu mais gosto, o que eu mais amo, que é jogar futebol. A ansiedade aumenta, a garganta seca, os minutos parecem não andar. Mas o Flamengo, concentrado, segue sob a batuta de Dorival e a faixa de Everton Ribeiro para o Monumental de Guayaquil. O ano passou, o dia chegou. O Flamengo, uma vez mais, busca a terceira estrela da Libertadores. Um abraço para você, um abraço também para o fã do esporte. O Atlético Paranaense teve dia cheio aqui em Guayaquil. Fechou a preparação pela manhã no estádio Chucho Benítez e o técnico Felipão escondendo totalmente os treinamentos e a escalação. Os 11 que vão iniciar esta final contra o Flamengo. Mistério total. O Felipão ainda tem dúvidas, principalmente no ataque. Na parte da tarde, a delegação veio ao Monumental para fazer o reconhecimento do gramado. E antes de o time subir aqui ao campo, o técnico Felipão e também o zagueiro Thiago Heleno concederam a entrevista coletiva e falaram, claro, sobre a final e sobre o favoritismo entre Atlético Paranaense e Flamengo. Favoritismo? 50-50. São dois finalistas. Agora, o que jogar melhor amanhã, o que tiver melhores chances, que aproveitar melhor, vai vencer. Não sei, eu não acho que a equipe que chega à final seja tão ruim como a equipe que só chegou a essa final porque é a melhor de todos. Não é assim. Se nós chegamos a uma final, porque temos condições. E nós sabemos que em alguns momentos e em determinadas situações, equipes com grande qualidade podem ter uma situação naquele dia que não seja adequada ou que não sejam os momentos melhores de A, B ou C. E nós vamos ver se nós estivermos amanhã em todas as nossas condições e qualidades para que a gente possa dificultar a situação para o Flamengo e neste jogo único, que é um pouco diferente, aliás, é todo diferente das situações anteriores, que a gente consiga se transformar naquela equipe vencedora. Tá aí o Felipão, às vezes o treinador joga todo o favoritismo para o outro lado, né? É uma artimanha que a gente conhece bem. Ele prefere equilibrar a situação, botando 50% para cada lado. Mas o fato é que ele mantém o mistério também. E isso também faz parte do jogo. Será que vem Vitor Roque por aí, Elton? O interessante é que o Felipão nunca fugiu de responsabilidade, né? Por isso até que ele coloca essa questão do 50-50, porque coloca também o grupo dele em condições de igualdade, né? Dá o recado para o seu grupo de que pode sim equilibrar o jogo contra o Flamengo. Essa dúvida do Vitor Roque talvez seja a grande dúvida mais para o torcedor do Atlético e também para o Flamengo, né? Para o adversário, do que para o próprio Felipão. O fato é que a gente vê um Flamengo com os 11, chegando com os 11 na final, era o objetivo, inclusive, do Dorival. Ele vai ter os 11 ideal dele para poder começar a partida. E o Felipão também chega com o seu grupo inteiro, mas tem essa dúvida, né? Eu vi particularmente o Atlético sempre jogar pelo menos com 2 volantes, nunca com 3. Fernandinho ou Eric, e eu acho que o Eric deve começar com titular, Fernandinho e Vitor Hugo e Eric quando o Fernandinho era poupado. Talvez esses dois joguem, né? Tanto o Fernandinho quanto o Eric. E aí você tem o Terans. Para mim, esses 3 estão garantidos. Os outros 3, que pode ser um volante entrando e mais 2 atacantes, aí você tem o Vitor Roque concorrendo com o Pablo, você tem o Coelho, tem o Canóbio, né, tem o Vitinho. São várias opções que o Felipão tem para montar essa equipe do meio para frente. Para mim, ele já tem escalação. Ele vai deixar essa dúvida para o Flamengo. Olhando como estratégia, fechar o meio-campo, neutralizar as jogadas do Flamengo pelo corredor central, é sempre o objetivo do adversário que enfrenta o Flamengo. Pensando dessa forma, não veria nada de absurdo entrar mais um volante. E aí ter o Eric junto com o Fernandinho e o Vitor Hugo. Os 3 podem jogar juntos. Ou entrar um zagueiro. Também não dá para descartar ele fazer uma linha de 5. O fato é que o Atlético sabe que vai precisar neutralizar o meio-campo. Preencher o meio-campo
torna o Atlético mais forte e deixa o Flamengo sem muitas saídas, apesar de ser um time com muito recurso. E reforçando o meio-campo, Edu, aí entra o Vitor Roque, aí entra o cara do escape, aí entra o cara da velocidade, do 1 contra 1, de tentar agredir a defesa do Flamengo. Um jogador que é jovem, mas tem muita personalidade. Se o Filipão montar essa estratégia do ferrolho, provavelmente o Vitor Roque vai ser a válvula de escape. O fato é que ele tem aí estratégias para tentar neutralizar esse Flamengo, que, volto a repetir, é sempre o primeiro objetivo dos adversários que enfrentam a equipe do Dorival, porque é um time que, notadamente, tem mais a bola nos pés e, por isso, encurtar os espaços acaba sendo a primeira solução para os times que enfrentam o Flamengo. E a gente volta a falar da grande decisão da Conmebol Libertadores. Neste sábado a bola rola a partir das 5 da tarde, mas desde o começo do sábado uma super cobertura por aqui. Flamengo e Atlético Paranaense vão usar o Estádio Monumental de Guayaquil. E vamos lá com um Cicerone especial, o tetracampeão Zinho. Mostra pra gente. Vai lá, Zinho. Olá, fã de esporte. Eu tô aqui dentro do vestiário do Atlético Paranaense. Ó, aqui a gente tem uma piscina, uma hidromassagem, que a galera recupera já, né? Ou depois do jogo, conseguindo um bom resultado, vão comemorar aí na piscina, né? E aqui é onde que a galera individualmente, né, vai trocar sua roupa, essa energia. O vestiário é um local sagrado, é importante, né? Os jogadores estarem nesse momento também, só deles. E é claro que tem a frase ali em cima, ó. É aquela palavra final, é aquele momento final para sair. Para sair aqui, ó. Para ir para o campo em busca da glória eterna. Agora aqui no do Flamengo eu começo aqui com a frase, né? Olha aí essa frase legal que é colocada para o motivacional, para o jogador quando chega, né? E aí aqui é um pouco do que tem no vestiário para a galera conhecer, ó. Momento que os jogadores, né, ficam muito... Momento particular, né? Os treinadores até deixam só os jogadores aqui. Mas é um pouquinho do que a gente pode mostrar para o fã de esporte, mais do que vocês possam saber, né? Que o jogador vive aqui dentro. E eu vivi muito isso aqui. Vamos dar uma passeada, ó. Mostra aí pra galera. Amigos do Sport Center, voltamos de Curitiba, estamos aqui no Boulevard da Arena da Baixada, que amanhã vai estar muito, mas muito movimentado. Afinal de contas, aqui vai acontecer dentro do estádio a Furacão Fest, o local de concentração e reunião da torcida do Atlético Paranaense para acompanhar a decisão da Conmebol Libertadores contra o Flamengo, que acontece em Guayaquil, no Equador. A diretoria do clube colocou um telão de 18x10 no meio do campo com 4 faces. Vendeu ingressos, 50 mil no total. Mais de 43 já foram vendidos até o final da tarde desta sexta-feira. 10 mil desses ingressos serão para torcedores que vão ficar no gramado, o chamado setor VIP. E claro, mesmo com a grande distância, vão passar toda a energia possível para os jogadores e para a torcida que está na cidade equatoriana. Aliás, falamos nesta sexta-feira com alguns torcedores que estão pra lá de empolgados com a chance de conquista do título inédito. E até com um ex-jogador do Atlético, Joel, artilheiro e campeão paranaense em 1983. Estamos confiantes nesse título. Os jogadores vão entrar com garra, com raça, porque nós somos Atlético Paranaense, filho. Nós não temos medo de nada. Tô acompanhando o Atlético aí desde criança e tô com expectativa grande aí pra amanhã. Você vai arriscar um placar de 2x0? 2x1 também pra gente. Vai ser mais apertadinho. Vai ser apertado, eles vão querer achar que vai dar boa pra eles, mas não vai dar. Essa é a nossa. O plantel do Atlético hoje é muito bom. A estrutura que o Atlético tem hoje dá condições para todos os jogadores saírem bem. O Atlético é um todo. O Atlético não é um só, é um grupo todo que vai fazer a diferença e com certeza vai ser vencedor. Se o Atlético ficar com o título inédito, a Furacão Fest promete invadir a noite e a madrugada de Curitiba e de repente se estender até o momento da chegada da delegação, no dia seguinte, no domingo, bem no final da tarde.
A festa, em pelo menos metade da capital paranaense, a metade rubro-negra, será gigantesca e inesquecível. Aqui da Arena da Baixada, Eduardo Afonso para os canais ESPN. É isso aí, nação. Então tá aí, preparação dos dois times para a grande final da Libertadores. O Flamengo já está escalado, já está preparado para essa grande final e chegou o grande dia. Hoje é o dia da gente saber quem será o grande campeão da Libertadores. Nós estamos confiantes, vamos ver o que vai acontecer com o nosso Mengão. Deixe o seu palpite aí nos comentários. Se inscreva no canal, vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal, tá certo? Muito bom dia para vocês e que seja um excelente dia aí de comemoração para o nosso Flamengo. Nos vemos no próximo vídeo.